Mas eu queria chamar a atenção do que eu vi hoje de manhã e me deixou em pânico. Eu abri o Brasil 247, abri a Globo, abri o UOL e abri a Record. Nos três primeiros, só tinha Roberto Jefferson. E eu perguntei basicamente para as pessoas numa live que eu fiz: cadê o Lula nos noticiários de esquerda? Onde está o Lula? O Lula deu lugar para o Roberto Jefferson. Natural, todo mundo quer saber dessa notícia. Mas nesse momento é preciso pensar se a gente vai fazer um trabalho pela campanha do Lula ou se a gente vai dar notícias, sem dúvidas, a notícia que todo mundo quer saber é do Roberto Jefferson. Mas eu acho que não deveria ser a notícia para a esquerda entregar. Sabe por quê? No último, que foi a Record, as notícias eram relacionadas ao Bolsonaro. Enquanto a Record estava fazendo campanha para o Bolsonaro, os outros canais estão desviando a atenção daquele terreno em que o Lula tem um domínio incontestável, que é a questão econômica, e levando para a segurança pública, que é uma situação bem difícil para o Lula convencer todo mundo com 5 dias de campanha. Então eu tenho muito medo disso, mas é muito importante eu deixar aqui minha ressalva de humildade. Dentro da campanha do Lula existem, obviamente, pesquisadores, existem pessoas técnicas que estão avaliando o resultado desses posicionamentos, porque senão a gente não estava aí quase 10 milhões de votos na frente. Então tem dado muito certo a campanha do Lula. Lula virou o primeiro turno com 6 milhões de votos a mais. Agora a gente está vendo aí uma expectativa de 7 pontos na frente, que num segundo turno dá mais de 10 milhões de votos. Então está indo muito bem a campanha do Lula. Mas eu preciso me expressar no que eu penso a respeito da percepção do ser humano. Eu acho que este evento do Roberto Jefferson, ele é visto pela esquerda como um desacato, obviamente, uma resistência à prisão e um desrespeito contra os profissionais policiais. Mas será que dentro da direita o evento é recebido da mesma forma? Eu acho que dentro do ambiente bolsonarista, eles recebem como o Xandão mandou prender um cidadão de bem que resistiu à prisão. E uma pergunta, só para reflexão, Léo. Quem de nós aqui contestaria o público se lutasse contra a prisão do Lula quando o Lula foi condenado e nós tínhamos certeza que o Lula foi condenado ali por uma prisão irregular? O ponto de reflexão que eu trago nesse momento é, se dentro do bolsonarismo eles acreditam que isso foi uma arbitrariedade do Xandão, eles vão considerar uma prisão irregular, e resistir a uma prisão irregular não é resistir à prisão, é ato heróico. Então, o que eu tenho medo nesse momento é que o Lula, a campanha do Lula e a esquerda, foquem demais num público que já está consolidado, já está decidido, e abra mão de focar num público que está sendo disputado. Mas nem todos, né, Léo? Nem todos, Léo. Tem aquele eleitor de centro, tem aquele cara que estava querendo, que não assume muito o voto no Bolsonaro, mas estava querendo só, sei lá, ganhar com a ação da Petrobras, especular, ou ele tem um ódio ao PT por alguma outra razão. Aquele cara que votou na Simone, no Ciro. Esse cara, olha, porra, o Bolsonaro apoia um cara que atira na polícia, é perigoso, né? Então eu acho que eu não consigo ver uma possibilidade racional de atribuição dessa forma, Léo. E eu considero esse o terceiro grande erro da esquerda nessa campanha. Primeiro, nós tivemos o sonho de que os católicos observassem o ataque à Aparecida como sendo um ataque da personalidade bolsonarista. Eles viram como um ato heróico de bolsonaristas lutando contra um padre comunista. É isso que, no final das contas, ficou. Será que isso deu votos para o Lula? Depois nós tivemos a associação da fala do Bolsonaro a uma suposta pedofilia que acabou revertendo contra o Lula com a derrubada do direito, né, de publicar o vídeo associando o Bolsonaro à pedofilia, coisa que eu critiquei já no primeiro dia. Nesse momento, o que eu vejo é uma tentativa de demonstrar que o Bolsonaro seria representado pelo Roberto Jefferson. Mas a pergunta que eu faço é, será que algum bolsonarista vai ver o Bolsonaro representado pelo Roberto Jefferson? Eu acho que não. Se o tema fosse segurança pública, se o tema fosse bolsonarismo, os indecisos não estariam indecisos. O que eu penso nesse momento é, se o blá 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 de polícia, bandido, fizesse a cabeça dos indecisos, eles já estariam votando de um lado ou do outro. Eu acho que os indecisos são pessoas mais racionais, que estão nesse momento esperando uma proposta que realmente faça-os mudar de ideia no sentido de falar, eu quero votar nesse cara porque esse cara vai contemplar meus interesses. E eu não acho que o indeciso vai sair da zona de conforto da indecisão, do branco ou do nulo, por causa de uma associação do Roberto Jefferson ao Bolsonaro, que, olha, eu sinto em falar, é triste falar isso,
Mas eu vejo como uma associação muito tímida, muito branda, pelo simples fato do cara ter uma foto, pelo simples fato do cara ter. É muito mais, né, Léo? É muito mais do que foto. Esse cara mandava no Não, governo. Tava... eu sei, Léo, e vejo até como uma possibilidade de ser um ato orquestrado para servir de cortina de fumaça para tirar o Lula do foco, porque lá atrás, quando o Guedes deu a bobagem, a bobeira de falar, né, sobre a questão salarial, e o Lula ganhou o tema, porque, olha, levou o jogo para o território do Lula. Naquele momento eu pensei, gente, teremos a semana que vem toda falando de questão salarial, crescimento da indústria, crescimento do comércio, e nisso o Lula é inquestionável. Aí de uma hora para outra a gente vê a situação mudar. Então eu tenho meus medos nesse sentido. Mas posso estar errado, cara. Claro, volto a dizer, a campanha do Lula só está melhorando os números. Abriu aí 10 milhões de votos mais ou menos na frente, não é à toa, porque tem gente muito inteligente lá fazendo a coisa acontecer. Agora, a minha humilde opinião de um cara, de um lobo solitário aqui trabalhando o pouco que eu sei, dentro do pouco que eu tenho visto, é que a gente deveria agora focar nos temas econômicos, que são esses temas que vão trazer para a gente os indecisos. Não está nada errado a gente ter focado no Roberto Jefferson por um dia, 2 dias. O meu medo é se esse tema ficar até o dia das eleições. Então, o Estopa está dando um recado. Ó. Já está dado o recado. Os policiais que estão revoltados com o Bolsonaro votem no Lula ou anulem o voto